Bom dia. Estamos continuando nosso estudo de 1 João. Agora estamos no 5º capítulo e vamos ver versos 9 e 10. Só 2 versículos, mas são importantíssimos. Então, abre na sua Bíblia, em 1 João, capítulo 5, versos 9 e 10. Achou? Então, vamos lá. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho dos homens e o testemunho de Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque esse é o testemunho de Deus que ele testificou do seu Filho. Ele, quem acredita no Filho de Deus, tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o fez mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Nós temos que entender que quando nós levamos qualquer questão diante da justiça, ou até na igreja, é comum de recebermos testemunho dos homens sobre várias coisas. Portanto, devemos ter muito mais confiança no testemunho de Deus, quando ele nos diz quem é o Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quando cremos em Jesus, quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo como uma confirmação interna de nossa posição diante de Deus. Esse não é um sinal exterior, mas é uma coisa interior, dentro da sua vida, dentro da minha vida, que algo aconteceu em nossas vidas. Romanos 8:16 fala o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aquele que não crê em Deus fez dele um mentiroso. Se você não crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus e que ele deu a sua vida para salvar a sua alma, que ele deu a sua vida para pagar o seu pecado, então, em fato, você está chamando Deus de mentiroso, falando que ele prometeu uma coisa que não pode nos dar. Uma vez, estávamos conversando sobre uma possibilidade de um emprego para um dos nossos membros. Isso aconteceu lá em Ituiutaba, Minas Gerais. E estávamos falando sobre esse emprego e uma pessoa, da conversa, falou: olha, se o nosso irmão arrumar serviço em tal e tal empresa, ele vai precisar de trabalhar todo domingo. Eu falei com esse irmão, mas eu acho que isso não é verdade. Ele não vai precisar de trabalhar todo domingo. Bem, eu queria dizer que eu acreditei que as suas informações estavam errôneas. Mas eu descobri depois que ele estava certo e eu estava errado. Mas o que esse irmão entendeu? Ele entendeu que eu estava chamando ele de mentiroso. E não gostou nem um pouquinho e ficou ofendido. E infelizmente eu nunca podia realmente consertar a situação. Já pensou? Esse é com o homem. Já pensou chamando de Deus de mentiroso? Não pode. E se negar o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus que diz que ele é Deus, então estamos chamando de Deus.
Deus mentiroso. João aqui mostra o grande pecado da incredulidade. A maioria das pessoas que recusa crer no Deus da Bíblia não pretende chamar Deus de mentiroso, não. Mas mesmo assim, eles estão fazendo isso. O grande pecado de não crer no Senhor Jesus Cristo é frequentemente falado como um espírito muito insignificante, como se fosse nenhum pecado, uma coisa à toa. Mas não é à toa com Deus. Tal rejeição do testemunho de Deus, ao longo do tempo, pode resultar em uma pessoa ser permanentemente endurecida contra Deus, até tornar-se alguém que blasfema contra o Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo advertiu em Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos homens, aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É uma coisa séria de negar que Jesus Cristo é Deus. Que esperança pode haver para aquele que persiste em ouvir o que Deus diz e chamando-o de mentiroso? Não tem esperança, não. O testemunho de Deus é maior, mas também é maravilhoso. Diz assim, 1 João 5, 9 e 10, novamente: se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus e seu Filho deu. Bom, por trás desta passagem existem duas ideias básicas. E existe, primeiramente, a ideia do Antigo Testamento sobre o que constitui uma testemunha adequada. A lei era bastante clara. Em Deuteronômio 19, verso 15, diz o seguinte: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas, ou pela boca de três testemunhas, se estabelecerá o fato. De novo, em Deuteronômio, capítulo 16, verso 6, diz assim: por boca de duas testemunhas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Bom, mas na palavra de Deus, sobre a divindade de Cristo, tem uma tripla testemunha. E uma tripla testemunha humana era suficiente para estabelecer qualquer fato entre nós. Então, se tiver uma tripla, testemunho de Deus pode estabelecer o fato também. Em segundo lugar, a ideia de testemunho é parte integrante do pensamento de João. João Batista é uma testemunha de Jesus Cristo, que ele é Deus. Ele diz em João 1, verso 15, essa não é 1 João, mas o Evangelho de João. João 1, verso 15, diz assim a palavra de Deus: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Lembramos que o Senhor Jesus Cristo humanamente nasceu 6 meses depois que João. Mas aqui João fala que o Senhor Jesus Cristo era antes dele.
Pensa bem. Em João 1, verso 32 e 34, fala assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tendo testificado que esse é o Filho de Deus. Ele é Deus. Os feitos do Senhor Jesus Cristo também é uma testemunha que ele é Deus. De novo em João, mas agora capítulo 5, verso 36, fala o seguinte: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. O terceiro testemunho, e tem mais ainda, mas o terceiro é: as Escrituras são uma testemunha que Jesus é Deus. De novo em João, agora capítulo 5 de novo, verso 39, diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Temos outro testemunho, sabe quem é? O próprio Pai. Que o Pai que o enviou é uma testemunha que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Em João 5, 30 a 32, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que me enviou. Se eu testifico de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. João 5, 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. De novo, João 8, capítulo 8, verso 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai, que me enviou. O Espírito Santo também é uma testemunha que Jesus Cristo é Deus. Em João 15, verso 26, diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E olha, meus, nós temos na palavra de Deus o testemunho claro de Gênesis 1:1 até Apocalipse, último capítulo, último versículo, que Jesus Cristo é Deus. Mas temos uma coisa: o testemunho, ou seja, essas testemunhas, exige uma escolha. Lembramos, no tribunal, um lado apresenta a sua causa, o outro lado apresenta o ponto de vista dele. Então, o júri ou juiz tem de fazer uma decisão. Quem está certo, quem está errado. Quem fez as provas, quem não tem nada de prova. Quem é culpado ou quem leva prejuízo. É a decisão que tem que ser feita. E agora, com os testemunhos que Jesus Cristo é Deus, cada pessoa ouvindo essa mensagem tem de fazer uma escolha. Crer ou não crer. Aceitar ou continuar rejeitando. João passa a usar uma frase que é uma das suas favoritas em seu evangelho.
ele fala do homem que crê no Filho de Deus. Existe uma grande diferença entre acreditar em um homem e crer nele. Se acreditamos em um homem, não aceitamos mais que qualquer afirmação que ele possa estar fazendo no momento como verdadeiro. Se cremos em um homem, aceitamos todo homem e tudo que ele representa com toda a confiança. Então, eu acredito em Deus. Eu acredito que ele vive. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Eu acredito que é só ele que criou o mundo e tal. Mas crendo nele, quer dizer que eu coloco toda a minha confiança nele. Não é ele mais batismo, não é ele mais uma igreja, não é ele mais fazendo umas boas obras ou evitando beber café ou qualquer coisa, mas plenamente, totalmente confiando nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus Filho. Se cremos em um homem, aceitamos todo o que o homem e todo o que o homem é e tudo que ele representa com toda a confiança. Estaríamos preparados não apenas confiar em sua palavra falada, mas também para confiar em nós mesmos, ou seja, para confiar nós mesmos a ele, ou seja, colocamos a nossa vida nas mãos dele. Tem uma historinha que fala assim, que tinha um homem que estava andando e ele viu uma placa e falou, dá tudo para Jesus. Ele olhou para cá, ele olhou para lá, ele colocou a sua mão pobre no bolso, tirou até o pano do bolso, não tinha nada de dinheiro. Ele falou, como é que eu vou dar tudo para o Senhor Jesus Cristo? Sabe o que ele fez? Era uma grande caldrão e tudo para colocar dinheiro. Ele subiu lá e ele sentou dentro dele. Ele falou, eu não tenho dinheiro, então vou dar a minha vida ao Senhor. Assim nós temos de fazer. Nós temos de colocar tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós seremos na mão do Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus. Quando o homem faz isso, o Espírito Santo dentro dele testifica que ele está agindo corretamente. É o Espírito Santo que lhe dá a convicção do valor final de Jesus Cristo e assegura-lhe que ele está certo em fazer esse ato de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a parte, ou seja, a salvação verdadeira. 1 João, voltando para 1 João agora, verso 10 de capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, e quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus e seu Filho deu. O homem que recusa confiar no Senhor Jesus Cristo, de fato está fazendo isso, está recusando a obra do Espírito Santo dentro do seu próprio coração. Se o homem se recusa a aceitar a evidência de homens que experimentaram o que Cristo pode fazer, a evidência dos feitos de Cristo e a evidência das Escrituras, incluindo a evidência do Espírito Santo de Deus e a evidência do próprio Deus, na verdade, ele está chamando Deus um mentiroso. E esse é o limite da blasfêmia. Como é sua situação? Talvez hoje você está confiando que sua família é uma família, vamos dizer, evangélica, ou que sua família sempre era uma família fiel na igreja, qualquer igreja que seja,
Talvez você está confiando no seu próprio batismo. Já foi batizado, ou já foi batizado 2, 3 vezes, eu não sei. Mas não está reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Deus. E como Deus, o soberano que tem todo o direito, todo o poder mandar na sua vida. É hoje. Você tem que arrepender-se do seu pecado e colocar toda a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho para o céu. Foi Ele que morreu na cruz para pagar o seu pecado. Ele que te espera para te salvar e dar uma nova vida em Cristo Jesus. Lembramos que João 3,16 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Também 1 João, vamos estudar na próxima mensagem, mas 1 João 5 e o 13º versículo fala que essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Hoje é mais uma oportunidade para se converter, para colocar sua confiança não nas obras, nem numa igreja, mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que a palavra de Deus é tão clara, que ela nos ensina que o único caminho para o céu, a única maneira pelo qual possamos nos salvar é colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, rejeitando o pecado e aceitando a transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelos fatos, pelas realidades que até nós aprendemos hoje e pedimos que o Senhor possa dar convicção de coração para qualquer pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pedimos já agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? É isso aí. O próximo estudo, vamos continuar. Vamos ver que o testemunho se baseia na esperança da fé. O testemunho se baseia na fé. Mas na fé no quê? Vamos ver na próxima lição. Então, Deus te abençoe. Fique fiel para com o Senhor. Até mais.